Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Mas primeiro vocês precisam entender o que é um ditongo. Agora atenção a este assunto. Vamos falar sobre encontros vocálicos, ou seja, encontro de vogais. Nós temos três tipos: ditongo, tritongo e hiato. Prestem atenção. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra leite, nós temos o E, que é uma vogal, e temos o I, que é uma semivogal. O I é chamado de semivogal porque ele é pronunciado com menos intensidade, menos força. O tritongo é o encontro de duas semivogais mais uma vogal na mesma sílaba. Exemplo, palavra Paraguai. Reparem o final, né? Temos o U, o A e o I. Três vogais juntas na mesma sílaba. U, semivogal, A, vogal, I, semivogal. Observem que o U e o I são semivogais, porque são pronunciadas com menos intensidade. O hiato acontece quando uma palavra tem duas vogais juntas, mas quando nós fazemos a separação da sílaba dessas palavras, as vogais também se separam. Vamos ver um exemplo aqui na tela. Ó. A palavra juízo, ela é escrita normalmente, o U e o I ficam juntos. Quando a palavra se separa, automaticamente as vogais também se separam. Então, nós dizemos que nessa palavra juízo ocorre um hiato. A palavra cruel tem as vogais U e E juntas. Quando nós fazemos a separação, as vogais U e E, elas se separam. Então, ocorre aí um hiato. Na página 14 da apostila, pede que vocês separem a palavra pastorzinho em sílabas e depois respondam as questões que estão logo abaixo. Então vamos lá. Pastorzinho. Observem que essa palavra possui 4 sílabas. A sílaba que tem mais força, ó, pastorzinho, é a sílaba tônica, zi, tá? Então nós podemos classificar essa palavra em pastorzinho, possui 4 sílabas, é uma polissílaba, e ela tem a penúltima sílaba tônica, ou seja, ela é uma palavra paroxítona. Continuando então aqui na página 15, a atividade 2 pede que vocês escolham 3 palavras paroxítonas, escolham lá da fábula da página 12, que nós lemos nas aulas anteriores, tá bom? E escrevam aqui na linha da atividade 2. Em seguida, vocês devem pintar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. E o pontinho embaixo pergunta se alguma dessas palavras que vocês escolheram tem acento ou não. Aí depende daquelas que vocês selecionaram. Nós temos aqui um quadrinho explicativo que diz o seguinte: a acentuação das paroxítonas, ou seja, as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, a penúltima sílaba forte, né, mais forte, depende da terminação das palavras. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Nós já aprendemos sobre isso quando estudamos sobre a acentuação das oxítonas, tá? Então, aqui na regrinha de acentuação das palavras paroxítonas é quase a mesma coisa, lembrando que nós vamos mudar a terminação. Por exemplo, na atividade número 3, nós temos um quadro com diversas palavras paroxítonas. Eu quero que vocês observem como essas palavras terminam, qual é a terminação de cada uma delas. E aí nós vamos conseguir completar a regrinha de acentuação das palavras paroxítonas. Observem a primeira palavra. A palavra fácil é paroxítona e termina com a letra L. Por esse motivo, por ela terminar com a letra L, ela será acentuada. Onde? Mas em que local ela será acentuada? Na penúltima sílaba, porque ela é uma palavra paroxítona. Então vamos lá. A palavra também tórax, ela é paroxítona e é acentuada justamente porque ela termina com a letra X. Então, primeiro aí na atividade 3, vocês vão observar cada palavra e pintar a terminação. Por exemplo, na palavra fácil, vocês vão pintar o L, essa palavra termina em L, tá bom? Pintem a terminação de cada uma das palavras. Vamos então agora completar a regrinha, tá? Vamos lá. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L, como no caso da palavra fácil, terminadas em R, como no caso da palavra ímpar, terminadas em X, como no caso da palavra tórax, terminadas em N, como no caso da palavra glúten, terminadas em US, como na palavra vírus, terminadas em I ou IS, como nas palavras júri e lápis, terminadas também com an ou ans no plural, ou ão ou ãos no plural, como nas palavras imã e órgão, terminadas em PS, como na palavra bíceps, e terminadas em ou uns, como na palavra álbum, ou álbuns, se ela estivesse no plural.
Agora que vocês já completaram a regrinha, vocês já sabem. Só vamos acentuar as palavras paroxítonas se elas terminarem em L, R, X, N, US, I ou IS, AN ou ANS, ão ou ãos, PS, ou uns. Além disso, as palavras paroxítonas também podem ser acentuadas se tiverem ditongo. Foi o que eu expliquei no início desse vídeo. Eu expliquei 3 tipos de encontros vocálicos, mas para que vocês já tenham consciência de quais existem, tá? Mas eu quero que vocês foquem no encontro vocálico chamado ditongo. Então vamos lá. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais seguidos ou não de S. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal, de uma semivogal ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Exemplo, sério, prêmio e insônia. A vogal é pronunciada mais fortemente e a semivogal de modo mais fraco. Então, numa palavra, quando nós observamos que tem 2 vogais, a gente separa a sílaba da palavra e as vogais ficaram juntinhas, somente 2 vogais, nós observamos que ali terá a presença de uma vogal, porque é mais forte, e de uma semivogal, porque é mais fraca. Na palavra sério, vamos separar em sílabas. Sério. Então, o rio, o i e o o, as 2 vogais ali, elas ficaram juntas. Então, nós temos aí uma vogal e uma semivogal. Uma com som mais forte, uma com som mais fraco. Por esse motivo, delas terem ficado juntas, essas vogais ficarem juntas, nós dizemos que nessa palavra tem um ditongo, tá? Então, quando a palavra é paroxítona e ela tem um ditongo, ela precisa ser acentuada. Observem essa palavra logo abaixo, ó, amáveis. Nós temos a vogal E, que é uma vogal, né? Porque é mais forte. E temos a vogal I, que é a semivogal, porque tem um som mais fraquinho. Quando nós separamos a sílaba dessa palavra, nós temos amáveis. Observem que a vogal e a semivogal, ó, o E e o I, ficaram juntinhos, grudadinhos. Então, nós temos aí um ditongo. Então, é uma palavra paroxítona que possui ditongo, portanto, também deve ser acentuada. A atividade 4 pede que vocês se lembrem, né, da regra de acentuação das palavras paroxítonas e acentuem corretamente as palavras quando necessário. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeira dica, vocês precisam observar a terminação das palavras, tá? E segunda dica, se essas palavras possuem ditongo, por exemplo, nós temos a palavra tríceps. Já sabemos que ela é uma paroxítona, tá? Porque tem a penúltima sílaba mais forte. E aí, ela termina em PS. Nós acabamos de ver que quando uma paroxítona termina em PS, ela precisa ser acentuada. Ah, professora, mas vou colocar o acento aonde? Na penúltima sílaba, que é tri. A palavra mesa é uma paroxítona, porque tem a penúltima sílaba mais forte, porém, ela termina com a vogal A. Então, quando uma paroxítona termina com a vogal A, não entra na regra de acentuação. Terminou com a vogal A, não precisa acentuar, tá? Então, vamos lá, outra. Clímax, termina em X. Nós acabamos de aprender que se a paroxítona termina em X, ela precisa de um acento. Na palavra abdômen, termina em N. Paroxítona terminada em N deve levar o acento. Então, vocês precisam aí observar cada palavra e a sua terminação. Na página 16, nós temos a atividade número 5, e aí pede que vocês marquem um X na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Vamos fazer juntos, tá? Primeira opção, nós temos fácil, tórax e réptil. Todas as 3 palavras que eu acabei de dizer são paroxítonas, um ponto em comum. Mas será que elas foram acentuadas pelo mesmo motivo? Vamos observar. A palavra fácil foi acentuada porque é uma paroxítona terminada em L. A palavra réptil também foi acentuada porque é uma paroxítona terminada em L. Porém, a palavra tórax não foi acentuada pelo mesmo motivo. Ela foi acentuada porque é uma paroxítona terminada em X. Então, as 3 palavras aí não receberam acento pelo mesmo motivo. Vamos observar a segunda opção. Nós temos sério, insônia e subúrbio. Observem que também são 3 palavras paroxítonas. As palavras nessa alternativa, que é a do meio, tem ditongo. A palavra sério, ditongo está presente ali nas vogais I e O. Na palavra insônia, as vogais I e A formam um ditongo. E na palavra subúrbio, nós temos as vogais I e O também formando um ditongo. Então, sério, insônia e subúrbio foram acentuadas porque são paroxítonas com ditongo. Então,
Aí as 3 receberam o acento pelo mesmo motivo. Então vamos marcar a alternativa do meio. Mas vamos analisar mesmo assim a última alternativa. Nós temos pólen, glúten e tênis. São 3 paroxítonas, mas não foram acentuadas pelo mesmo motivo. Por quê? Pólen e glúten foram acentuados pelo mesmo motivo, porque são paroxítonas terminadas em N. Mas tênis não. Tênis foi acentuada porque é uma paroxítona terminada em is. Então a alternativa correta é a do meio. Na atividade 6, vocês precisam observar as 3 palavras. Qual delas foi acentuada? Como vocês observaram, foi a palavra tríceps. Essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vocês vão marcar aí na letra A. A letra B pede que vocês expliquem a regra de acentuação dessa palavra, tríceps. Por que tríceps foi acentuada? Porque ela é uma paroxítona terminada em que? Então é só relembrarem da regrinha que nós acabamos de ver, tá? A atividade 7 pede que vocês resolvam a cruzadinha que está lá na página 17. Vocês precisam completar essa cruzadinha com as dicas que nós temos aqui na página 16. Depois que vocês completarem a cruzadinha por inteiro, vocês vão pintar a sílaba tônica de cada palavra, tá? Pintar lá na cruzadinha mesmo. Por exemplo, a dica 1. Qual é o feminino de padrinho? Madrinha. Então, vocês vão encaixar a palavra madrinha lá na cruzadinha, no número 1, tá? Que está indicando lá em quais quadrinhos vocês devem encaixar. Qual é a sílaba tônica da palavra madrinha? Madrinha, dri. Então, é só pintar lá na cruzadinha a sílaba tônica, tá bom? Dica 2. Muito feio, horroroso, horrível, né? Então, essa palavra se encaixa perfeitamente na cruzadinha. E aí, vocês vão analisando cada dica e completando a cruzadinha com as palavras paroxítonas, tá bom? Então, por hoje é só, nós finalizamos a aula por aqui, ok? Um assunto bem tranquilo, porém necessita da atenção de vocês, tá bom, crianças? Um beijão para todo mundo e até a próxima aula!